Tá pronto já? Então passa rápido, tá começando, né? Com a presença de 11 vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. Eu convido o vereador Zezé Serafim para secretariar os trabalhos dessa noite. O mesmo procederá à leitura do expediente do dia. Antes de passar a palavra ao primeiro secretário, eu gostaria de deixar registrado que nesse 11 de agosto se comemora 177 anos da instalação dos cursos jurídicos no Brasil, que é justamente nessa data que se comemora o Dia do Advogado, extensivo também a todo o meio forense, aos operadores de direito de uma forma geral, aos juízes, aos promotores, aos funcionários da Justiça. Então, eu gostaria de propor aos senhores vereadores que essa sessão fosse também uma sessão de homenagem a essa data comemorativa. Eu passo a palavra, então, ao primeiro secretário, o senhor vereador Zezé Serafim. Moção de congratulação, número 45 de 2004, aos advogados militantes na comarca de Conchas, pelo transcurso do Dia do Advogado, de autoria do vereador José Tadeu Almada Neder. Moção número 46 de 2004. Moção de congratulação ao diácono senhor José Carlos Fortes pela sua ordenação sacerdotal no próximo dia 13. De autoria do vereador Antônio José Serafim e os demais vereadores. Moção número 47 de 2004. Moção de pesar à família do jovem Danilo José Correia, falecido no último domingo, de autoria do vereador Sidney Vieira de Miranda, subscrita pelos demais vereadores. Indicação número 38 de 2004, de autoria do vereador Wilson Benedito de Almeida Desidério, solicita ao Poder Executivo Municipal reparos nas estradas dos bairros Santo Antônio e Água da Onça, bem como reparos nos mata-burros próximos às residências dos senhores Guilherme Franquim e Eusébio Ambrósio. Indicação número 39 de 2004, de autoria do vereador Wilson Benedito de Almeida Desidério, solicita ao Poder Executivo Municipal 3 caminhões de areia para serem despejados no campinho de areia da Associação dos Moradores do bairro São José. Convite da Arquidiocese Santana de Botucatu. Ordenação presbiteral. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? A Arquidiocese de Santana de Botucatu, a Paróquia de São Pio X, minha família e eu, diácono José Carlos Fortes, temos a alegria de convidá-lo juntamente com sua família para participar da celebração eucarística, durante a qual serei ordenado presbítero padre, pela imposição das mãos e oração do excelentíssimo e reverendíssimo Dom Aloísio José Leal Pena, arcebispo metropolitano de Botucatu. Esta celebração eucarística ocorrerá no dia 13 de agosto, às 19h30, no ginásio de esportes da Escola Estadual Professora Sofia Gabriel de Oliveira, situado na Avenida Mário Barbieres, sem número, Coab 1, Botucatu. Diácono José Carlos Fortes. Para quem não conhece, ele foi casado com a senhora Natália Malaquias. Eu quero registrar a presença do vereador Calil Chaguri. Passando para o grande expediente, eu convido o vereador Elias Valdrigue a ocupar a tribuna em tema livre. Senhor presidente,
nobres colegas vereadores da Câmara Municipal de Conchas, o uso da tribuna hoje se deve por duas pequenas coisas no modo de falar aqui na tribuna, que são coisas rápidas de se dizer, mas de grande importância para os nossos munícipes e habitantes da nossa cidade de Conchas. O primeiro fato é que nos últimos dias, eu não sei se face as obras, o aceleramento das obras em épocas eleitorais, ou se há outro fato qualquer, sei que a nossa cidade se encontra num caos de limpeza. A gente anda pelas ruas, é lixo por todos os lados. Eu não sei se as nossas reivindicações na mudança do tipo de coleta de lixo domiciliar e ao elevado número de animais soltos, principalmente os cachorros, na nossa cidade, que além de sujar a cidade com dejetos fecais, ainda estão, devido ao tipo de coleta de lixo que está sendo feita na nossa cidade, eles estraçalham os tacos de lixo onde são depositados nas calçadas, e depois o caminhão do lixo passa e aquele resto de lixo fica na rua. Então a cidade está num completo abandono. Além dos cocôs de cachorro pelas calçadas e pelas ruas, ainda há o lixo que as donas de casa capricham em colocar fora para a coleta do caminhão do lixo. Os cachorros estraçalham e o caminhão, na hora que passa, carrega os sacos que não estão inteiros, mas o lixo que ficou espalhado pela calçada e pela rua permanece na rua. Então a cidade está uma sujeira. Eu tenho recebido reclamações tanto de donas de casa, como até de jovens, que jovens geralmente não se preocupam com as coisas que acontecem na cidade, mas os jovens estão sentindo que a cidade está sendo abandonada. Então essa é a parte que da minha reclamação. Essa é a parte que eu faço um apelo aos senhores que cuidam desse setor, que esses dias eu fiquei sabendo que da parte urbana há um novo funcionário que é de minha inteira confiança, que é o senhor Aderces Garcia. Então eu peço ao senhor Aderces que ande pela cidade, ali para 7h30, 8 horas da manhã, e realmente encontre o que eu tenho reclamado aqui. Que ele veja em loco a sujeira que a cidade fica na parte da manhã. Depois tem umas ruas que há uma limpeza de varrição, outras não. Então algumas ruas elas ficam limpas, outras ficam abandonadas até no outro dia. Então é um apelo que eu faço ao senhor Aderces, que dê uma atenção especial à nossa limpeza, à limpeza pública, e que, se preciso for, que mude o sistema de coleta do lixo como está sendo feito, para que a cidade tenha um pouquinho mais de visual e que seja mais limpa. E que, se puder fazer uma apreensão de animais soltos pelas ruas, e que eu faça. Que isso não vai prejudicar eleitoralmente nenhum dos candidatos. Até vai favorecer. Então é o apelo que eu faço. Outra coisa que eu queria, na sessão passada, eu reclamei sobre a falta de remédios na nossa farmácia municipal. E até disse que alguns
tinham sido maltratados. Não com exagero, mas dizendo assim, não devia ter vindo, o senhor sabe que não tem remédio. Eu não falei isso do farmacêutico, falei que a pessoa foi maltratada no modo de atendimento, que além de faltar o remédio, a pessoa sai de lá frustrada pela sua saúde, que vai lá procurar o remédio e não tem. Ainda não é bem tratada, fica um negócio esquisito. E hoje, no aproximar da sessão, o farmacêutico, que esteve aí dizendo que eu fui muito duro nas minhas críticas, que realmente falta remédio. Está faltando muitos remédios. Mas que eles procuram tratar bem a população de Conchas. E eu disse que no afã eu também já fui atendente municipal, já fui responsável por algo na prefeitura, tanto como prefeito como encarregado. E às vezes a gente diz não, porque precisa dizer não, que não é culpa do farmacêutico, que não é culpa do ajudante do farmacêutico, a falta de remédio. É culpa exclusivamente do modo que está sendo administrada a cidade, que o prefeito às vezes prefere fazer uma obra do nada para o lugar nenhum, gastando uma fortuna para fazer uma avenida que liga nada a nenhuma coisa, gastando uma fortuna, e na farmácia falta remédio, em todas as repartições públicas tem alguma coisa que está faltando à nossa população carente. Então eu peço aos encarregados da farmácia municipal, tanto farmacêutico como outro ajudante, que tenha paciência com a nossa população. Diga não, porque realmente não tem remédio, não vão poder fazer coisa diferente. Mas digam não com carinho e explique à população que não é culpa sua, é culpa de uma administração que realmente esquece do social para fazer uma outra coisa que talvez dê mais voto, que é o tratar da população. É isso, senhor presidente e senhores vereadores. Convido a ocupar a tribuna em tema livre o vereador Calil Chaguri. Senhor presidente, senhores vereadores, são muitos os motivos que me trazem a essa tribuna hoje, conforme o nobre vereador Elias Valdrigue falou aí desse asfalto da Coab 3, que como é que liga coisa nenhuma a nada, né? Eu gostaria de saber se algum vereador, senhor presidente, sabe o nome da firma que está executando esse trabalho. Será que algum vereador pudesse informar o nome dessa firma que está executando esse trabalho? Será que alguém sabe? Alguém sabe? Também, Não. Então eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que aí requerer, por favor, que depois estarei fazendo até por escrito o nome dessa firma que está executando esse serviço, que a gente não sabe qual é o valor que foi pego, isso que está sendo cobrado. Isso, então eu pediria a Vossa Excelência que fizesse por escrito, porque a gente tem maiores elementos para remeter na forma de requerimento. Vou fazer por favor. Pois não, senhor presidente. Outra coisa, eu estou sabendo, tem muitos funcionários na prefeitura, tantos funcionários. E essa pintura das guias pela cidade toda, que até nós pedimos, nós requerimos ao senhor prefeito que nos enviasse o valor que foi gasto em tintas. Sabe, senhores vereadores, o senhor prefeito está brincando com a gente, que ele me respondeu
que está à disposição do vereador na prefeitura. Nem o valor do que foi gasto ele não pode remeter a essa casa de leis. Outra coisa, eu também fiz o requerimento e recebi uma resposta igual a todas, vazias. Evasivas. Então é o seguinte, eu pedi também para que ele me informasse o valor dos blindex, esses vidros aí da escola. Maria Antônia, o senhor prefeito me respondeu que não foi gasto nem 1 metro de blindex. Então eu fiquei meio sem saber que é verídico, porque, de outro lado, tem-se os processos de licitação que diz que os vidros têm que ser blindex, 10 milímetros. Só que os vidros que foram colocados na escola são 8 milímetros, que o valor é bem abaixo do blindex de 10 milímetros. A gente fica feito um bobo, um trouxa, e o senhor prefeito fazendo o que quer, sem dar informação nenhuma aos vereadores. Aconteceu também, aí essa semana passada, um caso, que eu vou tentar averiguar, que é o seguinte, uma moça foi conduzida ao hospital, aí gritando de dor, que ia ter o nenê, e aí foi encaminhado dizendo que o médico não ia fazer parto, que era para mandar para a Unesp, para Botucatu. Aí foi encaminhada para a Unesp, Botucatu. Chegou lá, mandaram de volta que esse parto teria que ser realizado em Conchas, que a Hospital de Conchas tem capacidade para fazer esse parto. Não precisa mandar para a Unesp. Aí alegaram que teria que fazer ultrassom, senão não iam fazer parto. A pessoa correu atrás de um amigo, levantou dinheiro, fez ultrassom. E daí alegaram que não tinha anestesista para executar esse trabalho. E foi conduzida novamente para Botucatu e realizou-se o parto lá no Sorocabana, Hospital Sorocabana. Então veja bem, até outro dia eu ainda falei, citando que fui muito bem atendido no hospital e que tomara que eles fizessem atendimento às pessoas simples, às pessoas humildes. E parece que não está sendo realizado dessa maneira, porque uma pessoa que é simples, humilde, tem que ir 2 viagens para Botucatu, uma vai para Rubião, volta para Conchas, depois aí tem que ir daqui, não realiza porque não tem anestesista, que é isso, e depois volta, retorna outra vez para Botucatu para ser feito no Unesp, lá no Sorocabana. Então é triste isso, senhores vereadores. É muito triste a cidade de Conchas, um hospital que um dia foi hospital modelo, e hoje ter que mandar fazer a cesárea em Botucatu, que não pode ser realizado aqui em Conchas. É triste isso, senhores vereadores. A gente fica muito, muito revoltado com isso que está acontecendo. Outra coisa, o que está sendo trocado aí, o pessoal lá também trocas por votos do executivo, é cimento, é isso, aquilo, então são coisas que a gente fica sabendo, as pessoas falam, que ele chega nas casas, promete, e vocês têm que fazer isso, voltar para mim, senão até as obras aí em cima, que eu quero deixar bem claro, que essas obras perto aí da Coab 4, como é que é? O São Benedito, é isso? Se não me engano, Jardim São Benedito. As obras, as casas que estão sendo feitas, estão sendo realizadas, ele está indo pessoa por pessoa, conversando e até chegando a essas pessoas e ameaçando. Porque se ele não ganhar a próxima eleição, eles vão ficar até sem a casa, porque ele não vai legalizar, não vai acertar isso. Vejam, senhores vereadores, é triste isso. Pessoas que me procuraram, tentando pegar um lote lá de pessoas que desistiram, pessoas que não tiveram condições, pessoas que já compraram imóvel, foram tentar pegar um lote e ele falou que não, vou ter que esperar porque ele vai fazer sorteio e se ele ganhar, daí a pessoa vai pegar o lote, senão não. Então são essas promessas que estão sendo realizadas por aí. É coisa muito triste isso
E até ainda pedi para uma pessoa gravar. Falei, grava para mim, traz, eu quero ter em mãos essa prova para a gente ver. Sabe, senhores vereadores, o que anda acontecendo nessa cidade é uma coisa muito triste. Eu já, só um segundinho só para encerrar. Certo? Então é o seguinte, gente. Vejam bem. Pessoas que trouxeram até mim dizendo que compraram e pagaram pedregulhos para ser colocado nas estradas da municipal. Então tanta coisa está acontecendo que a gente fica triste. E até o pessoal aí de outra cidade que também trabalha com ambulância, eu estive conversando ontem com essa pessoa em Bauru. E ele me falou que era uma vergonha ver a ambulância de Conchas para ver o que tinha acontecido, que estava sem retrovisor, uma das ambulâncias, e falta de vidro para conduzir paciente, que colocaram um cobertor ali, tudo com durex, para não entrar friagem, o vento do paciente. Isso falado por um motorista de uma cidade vizinha, que eu não quero citar, ontem na cidade de Bauru. Eu não pude ver essa ambulância ainda, mas eu vou tentar ver isso. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente, senhores vereadores. Eu convido o líder do PP, vereador José Delbem, a ocupar a tribuna em tema livre. Senhor presidente, senhores vereadores, o uso da tribuna hoje diz respeito a algumas solicitações feitas pelos conchenses. Em relação à rodovia Nivaldo Lopes, que vai até o Porto, já começaram a aparecer as primeiras crateras e, se a prefeitura não tomar as providências, esses buracos vão se alastrando e vai acontecer, surgir o problema como aconteceu na estrada de Porangaba. Então eu acho que, por enquanto, que são buracos que não se transformaram em crateras ainda, existe facilidade para você cuidar da manutenção dessa estrada. Agora, se não ficar cuidando, vai ser muito mais problemático depois. São pessoas que residem naquela região que trouxeram essa notícia. Em relação àquilo que foi dito pelo vereador Elias Rodrigues, em relação ao hospital, realmente as pessoas têm me procurado também, solicitando um melhor atendimento. Nós sabemos que hoje o hospital causa dificuldades para a administração. Não é fácil você administrar um hospital, não resta a menor dúvida. A gente sabe disso, é consciente disso. Mas o que o pessoal pede é mais humanidade, um tratamento mais educado um pouquinho. E outra coisa, que se não restrinja única e exclusivamente a mandar a pessoa sentar, você não tem um determinado médico, ela não mede pressão, não verifica, pergunta o que você tem. Ora, se a pessoa soubesse o que ela tem, ela não precisava ir no médico. Ela vai contar os sintomas que ela está sentindo, não resta a menor dúvida. Mas é muito rápido. E parece-me que já o remédio é comum. Como diz outra, Buscopan para cá, Buscopan para lá, para tirar a dor e acabou. Então, o que a gente solicitaria é que se fizesse um tratamento melhor, mais educado, mais humano um pouco, tratando melhor as pessoas, observando aqueles que têm mais necessidade e os que têm menos. Teve uma pessoa que esteve lá esses dias, teve um problema no dedo do pé, sangrando, o dedinho quase saindo do pé, ficou 2 horas esperando, porque tinha outros que estavam na frente, que era problema de gripe, problema de um resfriado. Quer dizer, eu acho que tem que observar uma certa prioridade naquilo que realmente a pessoa foi levada para lá. Qual a causa? Não vou dizer que você vai furar a fila, furar aqueles que estão na frente. Mas sempre chegar uma pessoa lá que requer maiores cuidados do que um outro, eu acho que ele tem que ter um atendimento assim, mais, vamos dizer assim, mais detalhado e prioritário em relação àqueles que não têm tanta necessidade. Então o que o pessoal reclama é disso. E também não vou criticar o farmacêutico, porque o farmacêutico, no caso, não tem culpa. O que o farmacêutico faz? Ele distribui aquilo que entregam para ele. Não é verdade? Então, o que eles reclamam muito da falta de remédio, da forma de atendimento, precisa ser um atendimento mais humano um pouco. É um atendimento muito rápido. Vai passando, vai passando. Por isso que vem aqueles números exagerados para nós aqui. Atendemos tantas mil pessoas esse mês.
Mas desse jeito atende mesmo. Vai rapidamente? Vossa Excelência permite uma parte? Pois não. É apenas para acrescentar, porque essas questões levantadas pela população em relação ao atendimento do hospital, elas não podem ser mais negadas pela direção do hospital, porque elas efetivamente existem. Nós estamos falando há vários meses para eles corrigirem essa situação, e muitas vezes eles alegam que é invenção de uma ou outra pessoa. E muitas vezes a gente não identifica essa pessoa justamente para preservá-la numa outra oportunidade, para não ter nenhuma represália. Eu fui procurado esses dias por uma pessoa que se prontifica a se identificar perante o diretor do hospital, que realmente chegou para ser atendido na hora do almoço, numa situação de emergência ou urgência, não sei qual seria o termo, mas, ou seja, se sentindo mal, e simplesmente não foi atendida porque o médico estaria almoçando. Quer dizer, são situações inadmissíveis no hospital. Então, nesse caso aqui, existe realmente, essa pessoa se prontifica, se o diretor do hospital quiser ouvir pessoalmente este relato, essa pessoa se prontifica aí comigo lá, contando o fato e procurando que se corrija essa situação. Era isso, muito obrigado. Talvez o diretor do hospital nem saiba, muitas vezes, o que está ocorrendo. Porque, vamos dizer, ele fica num determinado local e o pessoal que é atendido fica na entrada. Então, o que a gente pede aos médicos, que tenham um pouquinho mais de educação, um pouco mais de paciência e trate o ser humano com humanidade. Porque o mínimo que você espera é isso daí. Um tratamento bom, mesmo que sejam casos difíceis, muitas vezes uma palavra, um alento, uma forma razoável, educada de tratar a pessoa, já colabora bastante, pelo menos a pessoa não sai de lá irritada, não é verdade? Infelizmente está acontecendo isso. As reclamações são muitas. Outra coisa que eu gostaria de solicitar do Executivo, mais uma vez, é que o pessoal continua reclamando da Rua dos Tomazelas. Nós estivemos esses dias conversando, inclusive, lá com o pessoal, e o que mais perguntava é isso, mas quando que a prefeitura vai colocar pelo menos a guia e a sarjeta? Então eu peço encarecidamente ao Executivo, coloca pelo menos a guia e a sarjeta lá, para os proprietários fazerem a calçada, para que esse pessoal tenha um pouquinho mais de conforto no transitar na referida rua. Principalmente agora que nós vamos chegar em setembro, outubro, já começa a época de chuva, e já fica uma situação mais difícil, fica mais intransitável, e forma muito barro, e dificulta para o pessoal. Então o que eles pedem é isso, para interceder junto ao Executivo, para que tente colocar pelo menos a guia sarjeta lá. Outra reclamação também, o asfalto em frente ao posto do seminário. Acho que já é a 10ª vez que a gente faz isso aqui, o doutor Anselmo já falou, os vereadores já falaram. É uma porta de entrada da cidade. A nossa entrada na cidade não é ali no Trevo de Botucatu, nem aquele que vem de Laranjal. Lá também é uma entrada. Agora, além de não ser bem cuidado, está formando de novo aquelas crateras, aqueles buracos, já está dificultando. Coloca-se terra para tentar minimizar um pouquinho a situação, mas eu acho que está se colocando asfalto em locais aí que muitas vezes não tem tanta necessidade quanto tem naquele local. Locais de menos prioridade, está se cuidando com zelo. É o caso, por exemplo, daquela avenida Coab 3. Vai asfaltar aquilo lá? Mas por que não asfalta primeiro aquela entrada lá? Por questão de embelezamento e por questão de necessidade, de utilidade. Porque está difícil transitar naquele local. Também o pessoal do bairro do São Roque do Esgama solicitou que se passasse máquina, porque vai ter a festa agora em agosto, no final de semana. Não sei se já passaram, porque esse pedido foi feito na semana passada, talvez já tenha até passado a máquina, mas não sei se arrumaram a guarda da Ponte Preta. A guarda da Ponte Preta continua esperando alguma coisa para poder resolver aquele problema, principalmente agora que vai passar muita gente lá. Você vai dizer, mas não tem nada demais, o que interessa é por onde passa. Mas tem que ter uma guarda. E, infelizmente, eu acho que, né, o vereador Nilton Liberti sabe disso, eu acho que já faz mais de ano que aquilo lá
Está péssimo, sem condições. Então nós esperamos que, pelo menos agora que vai ter a festa, desloque alguém lá e faça um pouco do serviço daquilo que eles esperam. De um modo geral, é isso que a gente tinha, senhor presidente. Eu consulto o plenário sobre o intervalo regimental. Então nós prosseguimos a sessão, passando para a ordem do dia. Moção número 45, eu coloco em discussão a moção 45/2004, de congratulação aos advogados militantes na comarca de Conchas pelo transcurso do Dia do Advogado, que se comemora hoje, em 11 de agosto. Em discussão? Não havendo discussão, eu coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Moção 46/2004. De congratulação ao diácono, senhor José Carlos Fortes, pela sua ordenação sacerdotal. Subscrita pelo vereador Antônio José Serafim e por todos os demais vereadores. Em discussão. Com a palavra, vereador Zezé Serafim. Eu queria falar apenas que o senhor José Fortes, para as pessoas que não conhecem, ele sempre teve uma vida muito voltada à religiosidade, servindo a arquidiocese. Dentro do seu casamento, ele com sua esposa Natália Malaquias sempre trabalharam em prol da comunidade religiosa em Botucatu. Como dona Natália de família Consciência, ele sempre teve participação ativa aqui na nossa cidade. É muito querido pelas pessoas. E mesmo quando casado, ele foi ordenado diácono, que é um serviço na igreja que pode ser efetuado por pessoas casadas. E ele trabalhou sempre na arquidiocese de Botucatu, servindo com muito zelo nesse campo. E agora ele ficou viúvo e o arcebispo convidou para que ele se tornasse sacerdote, e ele aceitou, a família deu total apoio para que ele pudesse prosseguir ainda mais os seus trabalhos na ação pastoral e missionária dentro da igreja. Então é nesse sentido que nós, aqui não só eu como os demais, parabenizamos o senhor José Fortes por esse trabalho, sendo casado com uma consciência, que teve sempre participação ativa aqui no meio de nós. Não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Aprovada a moção 46/2004 por unanimidade. Em discussão, moção número 47/2004, de pesar a família do jovem Danilo José Correia, de autoria do vereador Sidney Vieira de Miranda e subscrita por todos os demais vereadores. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que forem contrários fiquem em pé. Aprovado por unanimidade. Eu passo a explicação pessoal dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Elias Valdrigue. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, nessas andanças salutar, porque eu acho que uma candidatura política não pode ser de um candidato só. Tem que ter vários candidatos, porque daí o candidato procura o eleitor aonde ele está. E nessas andanças que a gente tem feito pelo município inteiro, nós temos visto e ouvido reclamações principalmente do nosso meio rural. O nosso lavrador, o nosso pecuarista, o nosso granjeiro, o nosso integrador é um herói em se manter numa propriedade rural com os lucros que o pequeno sítio está dando. Eles têm que fazer das tripas coração para viver. Rico eles nunca vão ficar, mas pelo menos para viver. E eu tenho ouvido reclamações de que a prefeitura, além de não fazer os ramais, além de não dar condições aos ramais de estrada,
que chega da estrada principal até a granja, ou até a leiteria, ou enfim, até onde há a produção agrícola, o pastoril, também está deixando de fazer as próprias estradas municipais. Nós temos lá no São João, o Zezinho acabou de falar no seu pronunciamento, que os proprietários de granja, para que tenham a sua produção, condições de sair da granja, estão tendo que pagar particularmente para que se leve caco de telhas na estrada municipal, não é no ramal. Eles têm, inclusive, eu posso até numa próxima sessão trazer os recibos desses serviços contratados pelos granjeiros para pôr na estrada municipal. É uma aberração. Eu até tenho dito que os próximos prefeitos, eu não digo particularmente o próximo prefeito, que tome ciência disso. E que além de fazer as estradas municipais e o ramal até a granja, que dê assistência ao nosso produtor rural, que ele não abandone o seu sítio e vá povoar favelas em São Paulo, levando sua família a talvez até passar necessidade nas periferias das cidades grandes. Então, eu tenho explicado, inclusive, isso, que não adianta ter uma Castelo Branco com 6 pistas se a entrada da sua propriedade não tem condição de chegar. Então, o que adianta tudo aquilo bonito lá e não pode sair de casa? Então, é isso que eu quero fazer um apelo. Nós temos 5 candidatos a prefeito. Que eles pensem nisso e coloquem nos seus planos de governo para que o atendimento à zona rural seja feita de acordo com a necessidade do produtor rural, para que ele não abandone os nossos sítios, as nossas fazendas e vá povoar cidades grandes, geralmente em favelas ou numa periferia muito pior do que estariam na sua própria propriedade rural. É isso, senhor presidente, nobres vereadores. Uma palavra em explicação pessoal, o vereador Calil Chaguri. Senhor presidente, senhores vereadores, conforme o nobre vereador Elias Rodrigues falou, nas andanças que a gente tem pelos bairros, aqui também no bairro São José, nós pudemos deparar com um grande problema, que é a linha telefônica. E o telefone praticamente é um telefone para uso de todos, telefone comunitário, como se diz, ele está instalado dentro de uma residência. E ninguém usa, só essa pessoa, só essa família dessa residência é que tem acesso e usa o telefone. Porque eles saem, em qualquer lugar, chaveio, fecha a casa, e esse telefone está lá. E poderia ser instalado até na capela do São José, que tem um barracão, em que todos usam. Então, essa é uma das reclamações que nós encontramos, que essas pessoas não têm acesso ao telefone público, porque está instalado dentro de uma casa, de uma residência. E já pediram tantas e tantas vezes para o senhor prefeito, e nada foi conseguido. Continua dentro da residência e não está atendendo aí aos moradores, como do bairro São José, e como tem mais coisas por aí. É o que eu tinha a dizer. Com a palavra, o vereador Sidney Miranda. Senhor presidente, senhores vereadores, realmente, a exemplo desse bairro São José que vem sofrendo há tanto tempo com esse problema, nós temos o bairro Bom Retiro. No bairro Bom Retiro também, há tempo que a comunidade reivindica aí um telefone público. E nós temos o conhecimento, porque eu averiguei dentro das normas que o sistema funciona, é que na comunidade onde tem mais de 40 famílias, em lei,
é obrigada a ter o telefone comunitário. Mas basta o Poder Executivo estar à frente do trabalho. Então, a administração pública direta, ela não se pode atentar somente para um lado da administração e acabar esquecendo os problemas reais, os reais problemas dos nossos bairros da zona rural. Porque a zona rural, o que ela precisa é estrada, ela precisa ter boa comunicação com o município, com a cidade. Então, a zona rural, ela precisa ser olhada mesmo com muito mais carinho, com muito mais atenção. E é um problema que existe a lei para ser sanado o problema. Basta ter organização para que se organizar. Um bairro como o bairro São José é um bairro populoso. O bairro do Bom Retiro é um bairro populoso. E não se tem um orelhão, uma linha comunitária de orelhão. Então, é uma vergonha, né? A gente está participando na política, participando como vereador, e a administração pública ela não olha com outros olhos aí para esses bairros. Acho que precisa ser melhorado e precisa ser feito alguma coisa nesse sentido. Seria isso, presidente dos vereadores. Com a palavra, em explicação pessoal, o vereador Benedito Merlim. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvindo a palavra do vereador Sidney a respeito do telefone público, é um assunto qual eu tenho assim, empenhado muito ao bairro do Retiro. Fiz um trabalho político por meio de deputado, a telefônica, para conseguir um telefone público ao bairro. Mas é impossível, foi impossível porque para ter um telefone público no bairro do Retiro, precisaria ter 300 habitantes no bairro, o qual nós temos lá umas 150 pessoas. Então, o que a gente recebe a resposta da telefônica é simplesmente que não há possibilidade de colocar um telefone público devido à população do bairro ser pequena, no qual os Bino, Retiros, São João se enquadram assim numa comunidade em conjunto. E nós do bairro do Retiro ficamos fora, o qual nós sentimos assim, dizendo assim, discriminado naquela região, porque nós estamos a 2 a 3 quilômetros do Retiro, dos Bino, sendo que São João até Juquiratiba, vocês são tudo no conjunto só, que o telefone lá é 3849. Certo? Então não há possibilidade. O que a gente entendeu por pessoas que trabalham na telefônica, representantes da telefônica de Bauru, diz o seguinte, que isso só é possível colocar um orelhão público no bairro da Capela do Retiro, no bairro do Retiro, na comunidade nossa, por forma do prefeito municipal. Mas a resposta que nós já tivemos do prefeito, por trabalho feito pela comunidade, por pessoas do bairro que moram naquela região lá, vindo falar com o senhor prefeito, o senhor prefeito falou que não é possível a prefeitura assumir o compromisso de colocar um telefone público. E é esse o motivo do bairro de Retiro também ter um telefone público doado pela prefeitura na gestão do Dr. Antônio, e ele se encontra numa casa particular por motivo que não tem como colocar um telefone numa capela se não for por meio de um orelhão, porque precisa de uma pessoa para cuidar. Esse problema já aconteceu no bairro das Areias, onde foi colocado um telefone público e foi, inclusive, colocado uma pessoa para cuidar desse telefone. No caso que essa pessoa, na época, não ganhava, prestava um serviço voluntário e morava naquela casa da capela, cuidando do telefone. Só que depois de vários tempos, vários mandatos de prefeito, mais de um prefeito, como já expliquei, ela entrou na justiça e ganhou os tempos de trabalho dela, o qual até hoje ela tem algumas parcelas para receber ainda da prefeitura municipal. Então é meio sistemático. O problema certo seria a telefônica colocar um telefone público, mas não tem como colocar, como já expliquei antes, por motivo do bairro não ter condições de ter as 300 habitantes. Então, só fica assim, mais um pedido de minha pessoa também como vereador, que estou deixando essa casa esse ano, é que o prefeito coloque um telefone público no bairro do Retiro, para que aquele povo sinta que aquele telefone de fato seja público e não se torne um telefone particular, como vem acontecendo nos bairros. Como acontecia no bairro São João, aconteceu no bairro dos Bino, está acontecendo no bairro São José, que não sabia, e acontece no nosso bairro também. É a falha da própria prefeitura. O prefeito tem que pensar de forma diferente para dar certo. O culpado não é o morador daquela casa e não é as comunidades do bairro. É isso, senhor presidente, que eu falo. Mas tem mais alguma coisa. Já aproveitando que eu não ia falar, mas então algumas cobrancinhas aqui. Não é praticamente uma cobrança, mas um alerta.
Quando eu estava fazendo a Avenida Gregório Marcos Garcia, eu sempre comentava nessa casa que estavam fazendo o serviço errado, que não ia dar certo. De fato, não deu certo. Continuar fazendo os arremendos também não dando certo, como não vem dando certo mesmo. E o que acontece? Mesma coisa aconteceu no bairro, na estrada Conchas a Porangaba. Todo mundo viu que o tapa-buraco, eu vim cobrando, fiquei aqui 3 anos cobrando tapas-buracos naquela estrada. E quando foi feito para durar 60 dias. E quando estava fazendo, eu vim nessa casa e comentei, não dura 60 dias. E não durou, é prova disso que eu estou falando hoje, eu não sou um candidato, não estou fazendo política, está lá para todo mundo ver, não deu certo. E se vocês observarem, continua fazendo a mesma coisa. Quando eu vejo falar de fazer asfalto, aqui como o José do Bem estava comentando, foi feito no Alto Cruzeiro, lá perto do Belpar, da mesma forma outra vez. E vocês já tiveram a oportunidade de passar lá e ver, observar que aquilo não deu certo de novo. Mais uma vez errou. Está errado, já está danificando todo. Então, que o senhor prefeito, você tem a pretensão de asfaltar novamente, como está sendo comentado, perto da Coab 3, que faça com empresa, com companhia de fora, que resolva o problema, que faça, não fazer um serviço para deixar para o próximo prefeito fazer de novo. E é assim que vem acontecendo em Conchas. E nós ficamos sempre tapando buraco para lá e para cá. E se vocês notarem uma coisa, sempre são os mesmos buracos. Na estrada do Porangaba, o vereador Nilton Liberti passa todo dia lá, como eu também passo. São os mesmos ou não são, senhor vereador? Sempre os mesmos. A resposta sua está certa, sempre os mesmos buracos. Só mais uma explicação meio rapidinha, senhor presidente. Quanto a... Eu vejo como uma denúncia dos vizinhos dizendo que as casas populares do loteamento São Benedito, lá em cima, se o prefeito não ganhar, vai parar. Não. Aquilo já foi uma doação da época do doutor Antônio, né? E está sendo executado as casas agora, está fazendo tipo em forma de mutirão. E essas casas é da CDHU. Ganha o qual? Ganha o Zelão, ganha o Paulo, ganha quem ganhar ali, o qual dos 5 ganhar. As casas vão continuar. Então, aquelas pessoas que estão trabalhando naquela casa, que são os proprietários, eles não sabem qual a casa é deles, mas eles são proprietários já. Não vai ser sorteada, não vai ser mais nada. Eles podem ficar tranquilos, quem ganhar as casas é deles. E continua da mesma forma. Então, o processo político não vai atrapalhar nada nisso aí. É isso, senhor presidente e senhor vereador. Com a palavra, vereador Zezé Serafim. Senhor presidente, senhores vereadores, dando prosseguimento aos buracos, aos remendos, a rua Padre Salvatorianos, ela está pior do que uma estrada de sítio, porque ela tem tanta trepidação, tanto soco, de tanto remendo que tem, é um remendo em cima do outro, e são os mesmos pontos que formam os buracos, sempre. Hoje eu fui para Porangaba também, Benedito, e a mesma situação, a gente já sabe decora os pontos que tem os buracos, e tanto remendo que tem um certo relevo, de tanto remendo em cima de remendo. E a gente fala do serviço mal feito. Faça coisa durável, nem que custe mais caro. Lá também, perto da Coab 3, aquele subidão lá que o pessoal fala Morro do Diabo que vai para a Coab 1, lá também foi feito da mesma forma como foi feito ali na Belpar. E pelo jeito vai acontecer a mesma coisa. Então as coisas têm que ser feitas com durabilidade. Não importa se ele vai ser reeleito ou outro que entre, mas o povo de Conchas merece um serviço bem feito. E as coisas têm que dar continuidade para as coisas boas. E ali é dinheiro nosso que é jogado fora. Porque é nós que pagamos os impostos, nós que contribuímos, então é uma coisa que se joga fora. As pessoas não pensam que o dinheiro do povo ele tem que ser bem melhor trabalhado do que o próprio nosso dinheiro, do que o nosso próprio dinheiro. Porque o dinheiro do povo é uma coisa que é da coletividade, não é particular de alguém. Outra coisa, as campanhas políticas... Eu acho que nós vivemos num país democrático, onde as pessoas têm direito de se expressar, e nos programas de governo dos 5 candidatos aí, cada um tem o direito de colocar aquilo que quer dentro do programa, conforme os anseios que o próprio grupo que está apoiando aquele candidato a fazer. Então, eu acho assim que as pessoas têm o direito de se expressar. Da parte do senhor prefeito, ultimamente, ele está vendo-se das equipes que trabalham com ele, que se outros candidatos entrarem, que vão acabar com creche, que vão acabar com escola. Então é até ridículo soltar uma notícia dessa, porque quem dos 4 aqui, que são candidatos fora ele, mesmo ele,
que vão acabar com creche ou escola? Seria uma burrice tremenda, porque imagine uma creche, algo de necessidade dentro de uma cidade, casas populares também. Então, creche é algo de prioridade na cidade para todas as crianças, as mães trabalhadoras. Escolas também, transformar as escolas municipais em particulares, ninguém seria louco, porque com o dinheiro que vem do Fundef, o dinheiro que vem do governo, quem que se atreveria a fazer uma particular? Com o dinheiro que vem do governo, do Fundef e tudo mais, dá para fazer muita coisa, muito mais do que está sendo feito aí. Não só na parte da aparência, mas na qualidade do ensino dentro das escolas. Então, até dentro de uma família que eu visitei, a pessoa falou assim, nossa, mas vai acabar com creches, aquilo. A menininha falou assim, é mentira? Eu falei, é mentira, isso nenhum candidato vai ser capaz de fazer isso. Ela falou, então ele está virando Pinóquio. Porque quem mente para uma criança, geralmente se associa a uma história infantil. Está fazendo o papel de Pinóquio, a pessoa que mente. Então, eu acho que as pessoas têm direito de se expressar, cada um tem a maneira de colocar nos programas de governo, nós temos que respeitar tudo isso aí. Mas vender essas notícias mentirosas, absurdas, é até ridículo. Porque eu acho que nenhum prefeito é capaz de acabar com um hospital, de uma creche, ou de uma escola, de casas populares. São coisas de necessidade de uma população que eu acho que qualquer um. Então que cada um venda o seu peixe. Cada um faça o seu programa, mostre o seu trabalho, o seu talento, do que tentar matar o peixe da lagoa do vizinho. Então as pessoas que procurem mostrar o seu valor, ao invés de ficar atacando. Vamos fazer uma campanha bem limpa, transparente, justa, que quem vai sair ganhando com isso é o próprio povo. Então que nós possamos direcionar as nossas campanhas eleitorais com bastante dignidade, respeitando a opinião do povo e também a diversidade das coisas. Nós temos 5 candidatos e 86 candidatos a vereadores. Todos têm direitos iguais de se expressar e de mostrar o seu trabalho. É isso que eu tinha para dizer, senhor presidente, senhores vereadores. Antes de encerrar a sessão, com referência a esse convite do diácono José Carlos Fortes, para sua ordenação sacerdotal, sem embagos dos vereadores que se farão presentes, a Câmara será representada pelo vice-presidente, o vereador Elias Valdrigue. Eu gostaria de lembrar aos senhores vereadores que na próxima sessão, ou melhor dizendo, na próxima quarta-feira, nós não teremos sessão, face ao nosso regimento. A próxima sessão é no dia 25. Então, eu também estou marcando a reunião da mesa diretora para o próximo dia 25, às 19 horas. Para algum vereador que quer se manifestar a respeito desse assunto? Não. Pois não. A respeito de funcionários municipais que têm procurado a gente e perguntando da situação deles em relação a eleições. Falei, 3 meses antes das eleições, 3 meses depois das eleições, ninguém pode ser mandado embora. Podem ficar tranquilo. O voto é democrático, cada um vota em quem quer. Nós temos 5 candidatos, não é verdade? Cada um vai apresentar suas propostas, o povo que vai escolher. E ameaça, essas coisas, não levar em consideração. Ninguém pode, o funcionário público pode dormir tranquilo, ninguém pode ser mandado embora. Tá certo, vereador. Vereador Calil, por favor, com brevidade. Eu agradeço, Vossa Excelência, por me ceder. É só uma pergunta que eu teria, conforme foi dito, sobre o ultrassom, que a pessoa teve que pagar particular. Eu sei que o novo vereador, doutor Anselmo, conseguiu a verba para o ultrassom. E essa verba, qual é a finalidade dela, que até agora não foi adquirido o ultrassom? Se alguém sabe, poderia me dizer. Que até agora não temos ultrassom e essa verba ninguém sabe o destino. Só isso. Obrigado. Muito bem, então eu dou por encerrada essa sessão, marcando a próxima para o dia 25 no horário regimental.